E aí, galera? Bom, antes de qualquer coisa, vamos bater uma palma para essa comunidade, por favor? Valeu. Muito feliz de estar aqui. Acho que qualquer pessoa estaria feliz de estar aqui, né? É, assim como vocês, eu também sempre estou aí desse lado quando eu consigo. E eu acho que momentos como esse realmente são importantes, né? Encontrar pessoas aí que a gente muitas das vezes nesses últimos anos só encontramos pelo computador. Então, que bom que isso está acontecendo. É, Antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre fluxos conversacionais, testes e um ponto legal, quando vocês fizeram a inscrição de vocês responderam algumas perguntas e é ótimo isso, porque a gente conseguiu balizar o nosso conteúdo também. Então sei aqui que tem pessoas que não conhecem muito ainda, tem pessoas que já conhecem e trabalham, tem pessoas que não trabalham, tem pessoas que já são especialistas, etc. Então tentei trazer aqui um contexto realmente macro ao micro, tá? E antes de qualquer coisa sobre mim também, eu sou engenheiro, sou designer, sou pós-graduado em UX, mas eu queria focar mesmo nessa gatinha. Ela é o meu amor. Antonieta, só para vocês entenderem, eu sou de São José dos Campos, estou trocando de trabalho agora, como a Ana falou, comecei no Smarters, e para mim está sendo tudo novo. Cidade nova, o caipira do interior na cidade grande, e ela não veio comigo ainda. Eu não fiz uma mudança ainda, então sim, meu coração está bem partido. Eu sinto falta dela, então não vou chorar. Você tive emoção. Você viu? Eu amo a Antonieta, cara. E curiosidade, né? Fun fact. Eu sou formado em horta, hortaliça, então tem alguma plantinha com problema em casa, manda uma foto, a gente tenta arrumar. Com você, então. E nossa agenda de hoje, né? Então, contexto. Vamos entender de onde a gente vai partir, né? Todo mundo na mesma linha. Vamos tentar fazer esse alinhamento, tá? Então, aí, segundo momento, a gente vai falar de fluxos conversacionais. Terceiro momento, a gente vai falar de teste. Vamos focar no teste mágico de Oz, que eu acho que é o teste mais fácil e mais proveitoso. A gente vai entender por quê também. E um recadinho final, esse daí é só... Enfim, vocês vão entender. Quem me conhece sabe que eu não consigo deixar de fazer piada, etc. E esse recado final, eu espero que seja engraçado. Expectativas foram Enfim. Isso. Não devia ter falado, né? Tá. Contexto. Nosso ponto de partida, pessoal. Esse daqui vai ser nosso conteúdo. Para quem não sabe, eu tenho alguns artigos, inclusive no Medium da Bots Brasil. Quem não conhece, cola lá, que tem muito material bom. E essa daqui vai ser a nossa base, tá? É a nossa, que eu gosto de chamar de apostila. Tudo que a gente falar aqui, tá aqui, nesse material. Mas nem tudo que tá nesse material a gente vai falar aqui, mas um complementa o outro, tá? Então a gente vai falar sobre design sprint, a gente vai passar pelo teste mágico de Oz, máximas de Gris, quem não conhece a gente vai falar um pouquinho aqui também. E esse último aqui tá dessa maneira, porque ele ainda não foi postado, ele vai sair na segunda-feira, que ele foi feito especialmente para esse momento aqui, tá? Então, eu gosto de deixar isso aqui claro, porque esse é o material de consulta de vocês. Tenho dúvida, quero explorar mais o que o Gabriel falou, todos esses materiais têm conteúdo auxiliar. Todos têm referência. Você consegue entrar num artigo desse e sair num artigo do outro lado do mundo lá, porque eu deixei de propósito para quem quiser aprofundar, tá? E eu vou começar desse último, que chama do macro ao micro, fluxos conversacionais, e ele tem um subtítulo, né? Que é Teoria, Prática e Conselhos de Quem Já Errou. E aí eu tô me despindo realmente porque eu sou engenheiro, eu entrei no design com uma cabeça muito de 0 e 1. E cara, você vai se frustrar tanto. Design não é 0 e 1, sabe? O design é entre 0 e 1. É tudo que tem entre 0 e 1, é infinito, sabe? Então, por que eu tô me expondo dessa maneira, né? Eu tava usando o design errado, ele me prendia, sabe? O design, ele tá aí para libertar, ele é uma ferramenta. E ferramentas podem ser adaptadas, na verdade devem ser adaptadas. Uma ferramenta como Design Thinking, ela é feita para um momento ideal.
A gente tem um momento ideal dentro da empresa? Na nossa vida? Né? Então, como é que eu vou me cobrar de ficar usando aqueles cinco passos certinho, naquele tempo que eu aprendi na escola tal? Cara, a vida não tá nem aí pro seu planejamento, né? Pô, então, assim, toda regra tem exceção, todo padrão tem exceção, todo processo, como o processo de design thinking, tem exceção. Beleza? Então a gente vai partir desse princípio, essa linha que eu queria traçar aqui com vocês. Então, design nada mais é do que uma caixinha de ferramenta que vai depender sempre de contexto, limitação técnica e tempo disponível. Tá? São essas 3 variáveis aí que a gente tem que ficar sempre de olho. Perfeito? Vamos começar então. Vamos falar sobre fluxos. Mas antes de falar sobre fluxos, eu queria dar um contexto, né? Para quem está chegando agora. O design conversacional nada mais é do que a gente gerar conversas específicas e lógicas que lembram ou então que se assemelham ao raciocínio de alguém que manja o que está fazendo ali, o especialista de negócio, né? Então, esse é o nosso desafio, e aí é um desafio, é loucura entrar nesse desafio, na verdade, né? Mas o desafio que a gente tem é ser fluido, claro, objetivo, personalizar e, ao mesmo tempo, atender os desejos e particularidades da empresa e de quem está usando e etc. Então, a gente é meio que a gente querer juntar água e óleo, sabe? É difícil, às vezes não dá, mas a gente está aqui para mostrar que o design pode sim, se a gente adaptar, fazer essa mistura acontecer. Tá? Então, sempre pense nisso. Design conversacional é usabilidade mais negócios. Tá? Mas nem tudo está contra a gente. E aqui a gente vai falar sobre o Paul Grice. Para quem não conhece, ele é um filósofo britânico, linguista e etc. Eu não sei o gabarito dele aqui todo, mas ele trouxe uma contribuição muito grande para a gente que trabalha com design conversacional, que é o princípio da cooperação. Né? E qual que é a ideia do princípio da cooperação? Todas as pessoas nesse mundo que já passaram por aqui são naturalmente propensas a conversar, naturalmente propensas a entender o que o outro está dizendo e naturalmente propensas a falar de uma maneira que o outro entenda. É natural. O ser humano é social. Olha que lindo isso daqui, sabe? Então é assim que a gente constrói pontes, é assim que a gente vai para frente. Então, só trazendo umas passagens, vocês vão ver que eu gosto de trazer muitas passagens, referências e tal, no meu artigo também. Sei lá, eu sou bem chato com algumas coisas, eu acho que fonte e referência é muito importante, até para vocês, por exemplo, poderem pegar esse título aqui e quem quiser comprar esse livro vai poder comprar, porque gostou dessa frase, etc. Eu sou essa pessoa, tá? Eu vejo isso na apresentação das outras pessoas e falo, cara, eu preciso ler esse negócio aí, só por causa dessa frase. Mas, vamos lá. A conversação para Grice, né, se ancora na ideia de que não apenas somos seres que conversam, mas que fazemos isso naturalmente e que, por trás de nossos proferimentos, há sempre uma intenção. Intenção aí em negrito de propósito, tá? Que queremos veicular e que queremos que o nosso interlocutor capture. O que é a intenção no design conversacional? É o objetivo, certo? Cada bloco de texto tem um objetivo. Tem que ter. Eu não falo a esmo, não posso falar a esmo, né? Então, outra coisa que Grice traz legal pra gente é isso. Seja objetivo. E a gente vai falar sobre isso também hoje. Design Sprint conversacional. Eu vou dar um exemplo, aqui a gente vai falar sobre fluxos e teste, e eu vou dar um exemplo, um case real que eu passei de uma Design Sprint conversacional. Para quem não sabe o que é uma Design Sprint, explico. Design Sprint é um processo adaptado do Design Thinking, né? Só que a gente faz o Design Thinking em 5 dias. De novo, 5 dias, por quê? Eu posso fazer em 4? Pode. 3? Pode. 2? Pode. 7? Vai depender do quê? Do seu contexto e do seu tempo disponível, certo? No meu contexto, eu fiz em 3 dias, certo? Primeiro dia, macro, mapear, entender. Segundo dia, micro, escrever a conversa. Terceiro dia, testar. Tem um quarto dia, que eu não coloquei, a gente vai falar, mas é o dia de apresentar para os stakeholders, para a galera da empresa, etc. Né? Ok sobre design sprint, então a gente vai se basear numa design sprint de 3 dias. E são 3 momentos e são 3 assuntos que a gente vai
falar aqui. Macro, micro e teste. Tá? Então, só reiterando, então, dia 1 mapear, dia 2 rabiscar e dia 3 testar. Cara, macrofluxo. Então a gente está no primeiro dia do nosso design sprint, hein? Então a gente vai criar o nosso macrofluxo. O que isso quer dizer? Que a gente vai organizar o nosso raciocínio. Eu preciso saber para onde eu vou e eu preciso saber se o caminho que eu estou querendo trilhar, ele é viável. Né? Não adianta eu criar uma solução que não vai sair do papel. E aí, como a gente documenta esse macrofluxo? Fluxogramas. Para quem não conhece fluxogramas ainda, eu vou falar sobre isso. E essa teoria, inclusive, eu estava acompanhando, montando essa apresentação, eu tive várias coisas aconteceram que foram bem legais, porque foi no timing perfeito. Uma delas foi essa. Eu estava lendo um artigo que o Caio escreveu na Bots Brasil, inclusive, obrigado, Caio. E eu achei esse termo design de antecipação. E ele deu um nome para uma coisa que eu não estava sabendo qual era o nome. Que é isso que a gente faz no macrofluxo, pô. A gente tenta antecipar os problemas, a gente tenta antecipar o que essa solução vai entregar e como ela vai entregar. Eu não estou falando de conversa aqui. Eu estou falando puramente de estrutura e como essa estrutura desse fluxo vai encaixar no meu negócio, certo? Então, basicamente, né, o design de antecipação é estar um passo à frente das decisões do usuário. Exatamente isso, prever as perninhas ali do fluxo, para onde vai, se a pessoa errar e etc. Que a gente vai ver aqui também. E para esse momento macro, tem algumas perguntas que são importantes, tá? Eu não vou ler todas, esse material vai estar disponível para vocês, mas também, tá vendo, eu até tirei um print do artigo Design Sprint Conversacional, tá lá. Lá eu deixo a minha visão, tá, do meu contexto sobre o que eu passei, isso é muito bom deixar claro. Mas o que eu acho que é importante nesse momento? Essas perguntas eu sempre respondo quando eu consigo, na onde eu estou aplicando o design. Tá? Então, é uma etapa de reflexão, uma etapa de preparação. E aí, nessa design sprint, né, a gente vai juntar com outras coisas. O macrofluxo, ele funciona entendendo o que a gente vai fazer. Então, como a gente entende isso? O design tem ferramentas. E essas são só algumas. Você não precisa usar todas elas, você pode usar outras, inclusive, tá? Mas o caminho que a gente vai fazer aqui, em conjunto. A matriz CSD, a gente vai falar sobre o que é. Então, a gente vai levantar certeza, dúvidas e suposições, né? Então, a gente tem um problema que a gente quer resolver. Mas o que a gente já tem certeza, o que a gente tem dúvida, o que a gente supõe sobre esse problema, né? A gente vai fazer uma reunião com o especialista. Pô, design é ponte. Eu não preciso manjar de tudo, eu preciso conhecer quem manja. E aí eu chego lá, cutuco e falo, pessoa que manja, me ajuda aqui. Né? E depois a gente vai montar o fluxo propriamente dito. Aí a gente vai para a ferramenta que você quiser, você pode usar o Charts, você pode usar o Figma, você pode usar, enfim, tem N. Mas, ok, esse é o caminho que a gente vai fazer na nossa etapa macro. Então vamos lá. Matriz CSD. A gente tem 3 colunas, tá? Quase caiu aqui. A gente tem 3 colunas, tá? A gente vai trabalhar no momento de, junto ao seu time, que está construindo aquela solução, e a galera, cada um vai colocar lá. Eu tenho certeza que essa solução é X, é Y, quer dizer, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso, fazer aquilo, e etc. Ok, isso é onde a gente está seguro, ao norte que a gente tem já. Então eu sei que se eu for por esse caminho eu consigo. Aí tem uns lugares tipo, pô, será que a gente tem uma API para puxar o dado X do usuário que eu quero colocar aqui? Não sei. Anota na coluna de dúvidas. Então e todo mundo, por isso que é legal, time técnico, time de produto, time de UX, todo mundo, cada um com a sua visão, deixando ali a sua contribuição. Tá? E as suposições. Né? Se eu fizer um fluxo XYZ, o usuário vai ficar mais feliz. Essa é uma suposição, e isso vai servir no futuro para a gente validar se deu certo ou não. Né? Então, olha como é importante essa etapa macro. Né? Então, ok, fiz isso, construí a matriz CSD. Já tenho minhas certezas, minhas dúvidas, minhas posições. O que eu faço agora? Levo minhas dúvidas para os especialistas. Tá? Então, eu chego lá no meu especialista com um monte de post-it, jogo na mesa e falo, cara, me responde as 25 perguntas aqui, que eu não faço ideia de como a gente vai resolver isso. Então, tem algumas dicas também, né? Então, todo mundo
tem que estar alinhado com o teu objetivo. A pessoa tem que entender por que aquelas perguntas estão sendo feitas, né? Ela tem que ver o valor de dar atenção para você. A gente sabe que muita empresa não é design driven, não nasceu com design como core, enfim. Então a gente precisa sim ficar provando nosso valor, infelizmente. Acho que ainda faz parte, sabe? E eu compartilho isso com vocês porque eu sei que muita gente passa. E é bom, né? Uma rede de apoio aqui, todo mundo passa, galera. Acho que faz parte. Todas as perguntas precisam ser respondidas, senão a gente não consegue sair com uma solução. Os cenários têm que ser mapeados e olha que legal. As dúvidas vão levar vocês a descobrir coisas que vocês não descobriram, né? Então, e você tem que ir anotando isso. Você vai chegar com 25 dúvidas, durante a conversa, você vai criar mais 10 e você vai voltar para casa com 40 respostas. Seu time vai falar, o que é isso, cara? Se eu for lá com 25, voltou com mais problema que solução? Tipo, então é isso, entender, tá? Então, papo com o especialista pra gente entender onde a gente tá. Senão a gente não constrói conversa nenhuma. E também, todas as pessoas têm que ser ouvidas. E isso, nesse caso, na design print que eu fiz, a gente estava numa mesa com 7 pessoas, cada uma de uma área e cada uma respondendo as perguntas relacionadas à sua área. A gente fez isso porque é para otimizar tempo, né? Não dá para ficar parando o gerente não sei o quê. Então, você faz uma dinâmica. E olha que legal, o design tem ferramenta de dinâmica. Você faz um quebra-gelo, você faz um Crazy Eight, você faz enfim, você pode fazer um monte de coisa ali com essa galera, né? Aproveitar esse momento também. E, de novo, né? Adaptando o design para o seu contexto. E aí, ótimo. Tenho as respostas, eu sei para onde eu estou indo, vai funcionar, a teoria tá linda, vou documentar. Eu preciso documentar. Pelo amor de Deus, não comece um projeto sem documentar. E documentar, que eu digo, é documentar, não só construir o fluxo, né? Mas também construir um design kit ali, um design, não é design system, mas o mais simples que seja, mas um quadro de padronização. A gente vai ver aqui. Então, pensando nisso, né, quem está chegando aí agora, tal, coletei todas as minhas informações, preciso construir esse fluxograma, nesse macrofluxo, de novo, me apoiando no material do Caio, que eu estava olhando quando eu descobri o outro design de antecipação, enfim, doideira. Por isso que a comunidade é legal. Eu entro no artigo e saio do outro lado, assim, tipo, tô 2 horas lendo artigo de 25 pessoas que eu conheci, já estou seguindo no LinkedIn. Então, esses daqui são exemplos, né, de símbolos e representações que a gente precisa para fazer o nosso fluxo. E notem, né, isso aqui já é uma documentação, isso aqui já pode ser o nosso start. Né? Isso aqui, inclusive, só isso aqui pode ser o suficiente para o seu momento. De novo, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem maturidade, às vezes a gente não tem apoio, às vezes a gente... Cara, olha só, pronto, pega essa imagem. Não precisa criar a roda de novo. Pega essa imagem e usa os ícones que estão aí, sabe? Ok, então é isso que a gente precisa para construir o nosso fluxo. Mas existe jeito certo de construir um fluxograma? Existe jeito certo de fazer design? Pô? Não. Então, de novo, você pode construir dessa maneira, você pode construir do seu jeito. Aquilo ali foi até inspirado na UI Kit da Blip. Então, olha que legal, a comunidade tem ferramentas gratuitas. Certo? Outros designers já adiantaram muito trabalho pra gente. Então vamos ajudar, pô, vamos usar. Perfeito? Então não tem jeito certo, você vai adaptar ao que você precisa. Construir meu macrofluxo. O que eu faço agora? Conversa. Agora eu vou pra conversa. Agora é legal, pô. É pra isso que a gente tá aqui, não é? Agora é hora de brincar. E aí agora que a gente vai falar de tom de voz, de linguagem simples, boas práticas de escrita, heurística, psicologia, pesquisa, linguística e N outros assuntos que a gente não vai entrar aqui, mas com certeza tem 1 milhão de materiais incríveis na comunidade falando sobre isso. Então, mas a gente tem uma conversa para estruturar. Tá? E aí, trazendo aqui também o livro Leis da Psicologia Aplicada à UX, é um livro que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que leio e vou grifando tudo.
Minha mãe fala que é ruim porque eu fico estragando os livros, mas eu acho que não. Porque fica muito mais fácil de eu achar esse tipo de coisa para quando eu preciso. Né? Uma das principais funções que temos como designers é sintetizar informações e apresentar de uma maneira que não sobrecarregue as pessoas, né, que usam os produtos ou serviços que projetamos. Isso é muito importante nesse momento micro, por quê? Porque olha como a gente tem tudo na mão. Eu tenho o que cada bloquinho de texto tem que falar exatamente, nada mais, nada menos. Se eu não faço um mapeamento macro, eu não tenho essa noção. E eu vou falar groselha, eu vou falar demais. E eu vou afastar quem está usando o meu produto. Certo? Então, de novo, etapa macro, para mim, é a etapa mais importante da construção de um chatbot. A conversa é legal? É legal. Mas a conversa é consequência. E a conversa não vai ser boa se a etapa macro não for boa. E aí, de novo, vamos documentar essa conversa. E aqui tem um exemplo, né, do AirKit da Blip. E isso é interessante. Tem vários jeitos de você documentar um fluxo, como a gente já viu. Mas tem jeitos que a gente consegue se aproximar mais da interface, né? Por exemplo, aqui é o exemplo do Design Kit ali, que usa a interface do WhatsApp, então ele copia o WhatsApp. Isso visualmente fica mais agradável. Pensa apresentar isso para o seu gerente, apresentar para um cliente e tal, fica mais agradável, não tem como. Então, se você puder investir um tempo nesse momento, o macro fluxo eu acho que não precisa, mas nesse momento investir um tempo para deixar a sua conversa mais fiel ou mais próxima possível da plataforma que está sendo usada, pô, isso daí dá... eu acho que é um bônus muito legal para o nosso trabalho, sabe? E falando nisso, e falando as coincidências que aconteceram, eu tava nessa de colher material e fonte, etc. E o Lucas Medrado, ele é um amigo meu, o Lucas deve estar vendo aí também. Cara, ele lançou esse artigo aí que fala sobre como fazer prototipação em alta de fluxo conversacional. E olha que na hora, imagina se chega pro seu cliente mostrando isso daqui, ó. A conversa vai ser assim. Não preciso mostrar em árvore, não preciso mostrar um Figma, não preciso mostrar uma folha 4 aberta com fluxo, né? Eu mostro assim. E nesse artigo, tá o link aí, ele mostra como fazer isso daí. É incrível, eu acho da hora demais. E vamos pro teste. Vamos pro teste que tá na hora. Temos uma conversa para testar. E esse teste o mágico de Oz, ele é bom porque ele não precisa de desenvolvimento, tá? Esse daqui é a cena... Sim, tem a ver com o filme Mágico de Oz, tá? Eu sei que é uma pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Tem a ver. Eu também tinha essa dúvida. E tem a ver exatamente por causa dessa cena. Não sei quem lembra, mas esse é o momento em que a cortina vai abrir e qual que é o nome dele mesmo? Esqueci. Qual? Oz. Isso. Ele. O Oz. Ops. Entendi. É só o principal da história, né? Tá. Eu vi o filme, eu juro. Pior que eu vi, isso que é o mais triste, sabe? E aí essa cortina abre e o pessoal percebe que aquela grande cara que estava falando com as pessoas, com ele ali, nada mais era controlado pelo Oz que estava atrás dessa cortina. Então, o que o teste mágico de Oz é? Uma ilusão, igual a ilusão criada pelo Oz no filme Mágico de Oz. Essa definição é um artigo muito bom do Michael, não sei falar o sobrenome dele, mas ele define, né, o Mágico de Oz, e eu achei legal o termo que ele usou, que ele diz que o Mágico de Oz é uma maneira de enganar o usuário. Pô, meio antiético, né, ficar enganando as pessoas. Mas é isso, eu trouxe porque é isso, a gente vai enganar a pessoa fazendo ela acreditar que ela está usando o produto final, né? E claro, a gente precisa tentar algumas coisas. O tempo de resposta é importante. As pessoas ficam frustradas quando demoram para receber a resposta. Psicologia básica. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse teste seja o mais natural possível. Então, como a gente vai enganar as pessoas? Por favor, não falem isso, tá? Tipo, vamos usar... Aqui é um ambiente seguro, né? Mas ninguém quer enganar ninguém, tá? É uma representaçãozinha, né? Então, aqui é a pessoa usuária, ali é o
ali seria a equipe Mágico Joyce, né? Que a gente vai ver que tem mais pessoas, e o chatbot no meio, como se fosse essa cortina, que a gente espera que nunca abra. Senão vai ser chato. E fazer uma análise um pouquinho mais profunda, tá? A gente precisa entender, não só usar por usar. A gente precisa entender por que a gente está usando e por que essa ferramenta funciona onde ela funciona. Esse é um gráfico dando carteirada aqui com o Nielsen Norman Group, né? Que é a referência, né? E o Mágico Joyce está aqui, né? Ele é um teste comportamental e ele é um teste qualitativo, né? Então a gente descobre, através da observação do que a pessoa faz e fala, a gente descobre os problemas e como consertar os problemas. Porque a gente tem, o Mágico Joyce permite essa troca, permite perguntas, permite conversar e permite extrair da pessoa o que ela está sentindo, o que ela está pensando e o que ela sugere, por exemplo, para alguma situação que ela não entendeu o que está acontecendo, né? Por isso que é legal, e é barato, e é rápido. Pelo amor de Deus, gente, façam um teste Mágico Joyce, é super legal, né? E esse é o nosso time. A gente vai precisar de 3 pessoas e o melhor, não precisam ser 3 UXs. É um momento muito legal para você na sua empresa chamar outras áreas, para eles verem o seu trabalho e para eles darem risada com você, porque é muito engraçado. Então uma pessoa vai ser observadora, outra vai ser mediadora e outra pessoa vai estar lá simulando o chatbot. Sim, é uma pessoa que vai estar no Ctrl+C, Ctrl+V, analisando a árvore que você programou e copiando de acordo com a resposta da pessoa, tal. Por isso que é engraçado, porque você erra. E quando você erra, você tem que avisar o cara que está mediando, sem dar risada, porque você errou. E já aconteceu. A gente está fazendo um teste moderado desse, online. Na mesma sala estava eu e mais 2 pessoas. E aí eu estava simulando o chatbot e eu copiei a mensagem errada, no momento errado. E aí eu não me contive. Eu dou risada da desgraça da vida. E na hora eu falei, Yudi, inclusive Yudi, um beijo também aí. Aproveitando o momento, né? São pessoas, cara, a gente passa pessoas incríveis na nossa vida, sabe? Eu tenho muita sorte sobre isso. E na hora, o Yudi, a gente já se conhecia, né? A gente tava numa sala. E o Yudi viu na minha cara que eu errei. E ele viu que eu queria dar risada. E o Yudi tava na webcam com o cliente. Foi triste. Aí ele desligou a câmera e fingiu que a internet estava ruim, só para não parecer que estava rindo. Pô, isso é muito team building, pô. Passar por situações como essa constrói caráter do time, sabe? É muito engraçado, é muito legal mesmo. Então, assim, deu para entender como é que o Mágico Joyce funciona, né? E claro, é a pessoa observadora, né? A mediadora, como eu falei, a pessoa que fica conversando e, o que o chatbot falou aí, né? O que você entendeu? Qual que é o próximo passo? Né? E aí, muito UX Research. Estudem UX Research. Faz parte do nosso trabalho. E o teste Mágico Joyce é uma ótima porta de entrada para você criar roteiro, para você aprender a fazer mediação, para você, enfim, né? Melhorar e evoluir como profissional. E a pessoa observadora é aquela que vai ficar numa planilha no Miro, anotando no post-it os insights, né? Escutando a conversa e tal, enfim. Né? Então, de novo, é um método colaborativo, certo? Chamem outras pessoas, chama o diretor, chama a área de produtos, deixa a pessoa observando como é que essa coisa, como essa interação acontece, como o cliente pensa. E é muito importante para a galera entender que a gente não tira nada da nossa cabeça. E essa é a chavinha. E esse é o momento que a gente pode virar essa chavinha. Eu espero que ninguém aqui faça as coisas só porque acham que é legal, né? Tipo, enfim. E antes da cortina fechar, né? O que é isso antes da cortina fechar? Eu já tenho as pessoas que vão fazer os testes, eu tenho as 3 pessoas, né? E a cortina, fazendo, claro, uma referência, agora que eu sei que é o nome OZ, a OZ ali, são perguntas que eu aconselho vocês a responderem antes de começar o teste, tá? Não vou ler, são 2 slides, tá no artigo também, né? Mas são perguntas que eu aprendi errando, deixando de responder, e na frente vai fazer falta. Pô, já aconteceu? O teste deu certo? Deu. Mas como é que você sabe? Deu. A pessoa conseguiu? Conseguiu. Mas
E aí, como é que você mostra? É a sua opinião só, pô, tá ligado? Tipo, cria métrica. Qual que é o sucesso? Vou chamar 5 pessoas para fazer o teste. Se 4 conseguirem isso, é sucesso para você? Se é ótimo, deixa alinhado, deixa isso claro. 3 pessoas conseguiram, 2 não. O que é isso na sua empresa, pro seu time? É bom, é ruim? Não sei, depende, pô. Mas façam isso, respondam essas perguntas, tá? Vamos acelerar aqui, nosso recado final. Estamos chegando no final. Veio só para isso, né? É uma reflexão, pessoal. É uma reflexão séria. Eu vou tentar fazer isso sério. Esse cara aí, Blaise Pascal, ele foi um filósofo, né? Matemático, físico, etc., do século XVII. E naquela época a gente sabe que a comunicação era por cartas, não tinha chatbot ainda. E eu acho legal porque ele, naquela época, ele já tinha noção sobre como a comunicação é difícil. Comunicação é difícil, pô. Por texto, então, você tá de sacanagem. É muito difícil você conseguir dizer exatamente, passando sentimento através de um texto, né? E aí é legal porque numa dessas cartas que ele trocava com os amigos dele, essa história é real, tá? Eu tava lá. Numa dessas cartas, ele fala que se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais curta. E olha que incrível isso é para quem trabalha com texto, com chatbot. Para eu escrever uma mensagem simples, objetiva, eu preciso do quê? Tempo. E a gente tem? Não. Né? Por isso que a gente tem que adaptar o design ao nosso contexto. E aí, pensando nisso, pesquisei mais. Eu falei, cara, deve ter alguém contemporâneo que pensa igual. E eu achei. Eu queria mostrar para vocês agora. Não sei se vocês conhecem. Mas ele é designer conversacional aqui do século XXI. Gabriel Simões, o nome dele. E ele disse que tivesse mais tempo, teria feito uma frase menor. Certo? Simões. E assim eu encerro, pessoal. Obrigado.